Salut, voltei. Bom, então vou continuar no capítulo 30. Eu não sei como é que ficou o nome do gigante em português, mas aqui ficou Grupp. A história da fuga de Fred e George para a liberdade foi recontada várias vezes durante os dias que se seguiram. Henri tem certeza que eles entraram para a lenda da escola. Digamos que eles deixaram uma herança aos alunos. Dolorite crônica. Desmaios, vômitos, febres violentas, sangramento do nariz que acometeu a todos os alunos nas aulas dela. Mas os alunos eram pé de chinelo em matéria. Mas os alunos eram pé de chinelo em matéria de perturbação ao lado de Pilvis, que pareceu levar a sério a recomendação de Fred. Eu fiquei louca pelo Pilvis, o fantasma batedor lá. Pilvis atravessava toda a escola aos gritos dementes, virando mesas, entrava pelos quadros negros, jogava estátuas e vasos no chão. Por 2 vezes ele trancou a gata Madame Nora no interior de uma armadura. Quando Roussard a tirou de lá, ela estava em pânico. Pilvis quebrou as lanternas, apagava os abajures, até horrorizava os alunos brincando com tochas de fogo. Jogava pela janela ou atirava à chaminé pergaminhos cuidadosamente arrumados. Ele inundou o 2º andar, deixando todas as torneiras da sala de banho abertas. Jogou um saco de aranhas no meio da grande sala durante o café da manhã. O Rony deve ter surtado. Nos seus momentos de repouso, voava atrás de Dolores, fazendo barulhos grosseiros, cada vez que ia abrir a boca. Fora o Roussard, ninguém erguia um dedo para ajudar a Dolores. Uma semana após a saída de Fred e George, Henri viu a professora McGonagall passar na frente de Peeves, que estava ocupado em despregar do teto um lustre de cristal. E Henri poderia jurar de ter escutado ela dizer de canto de boca ao espírito batedor: é pro outro lado que desenrosca. Então, assim, quando eles estão discutindo, o Peeves fez essa palhaçada toda, eu adorei, ele foi fantástico. Aí, depois de tudo, eles estavam na sala, né, na aula lá dos sortilégios, e eles estavam testando, fazendo uns negócios lá e conversando, né, falando que o que aconteceu? Será que o Fred e o Jorge, eles entraram na onda lá do Mondigos, de vender os caldeirão, né, vender os caldeirão que surrupiado e tudo, né, roubado. Aí, o Harry, quando viu aquilo, ele, né, não vou deixar os caras, né, o povo pensar mal dos caras, não, e tomou a frente e falou: olha, eu sinto muito informar para vocês, mas quem deu o dinheiro para eles montar essa loja e tudo mais fui eu. Eu dei o galeão que eu ganhei lá no último, né, Copa dos tribruxos, e fui eu quem dei e falei para eles fazer o que eles gostariam de fazer lá. Então, assim, aí o Ron, porque o Ron tinha falado, nossa, você vai ver a carta que a minha mãe vai mandar. Ela vai me esculachar dessa vez, ela vai acabar comigo, porque ela vai falar que eu não fiz nada para impedir que os meninos fizessem isso, né? E aí o Henry, né, falou para ele. Só que daí o Ron ficou super feliz, porque falou assim, ai, cara, que bom que você fez isso. Agora a culpa não vai cair mais nas minhas costas, vai cair na sua. Você quer que eu conte pra minha mãe? Ai, meu Deus. Hermione fica batendo na mesma tecla de que Henry precisa voltar para a aula de Occlumency. Ele fica nervoso e ele não contou a verdade para eles.
Ele jurou que não sonha mais e que fecha o espírito, mas na realidade ele avança cada vez mais no sonho. Ele se sente culpado, porque a Hermione fala mesmo pra ele, né? E ainda o Ron tinha abrido o bocão falando pra ele que para ela que ele continua sonhando aí, né? Sonhando, e ela tá preocupadérrima, né? Para mudar de assunto, Ron diz, porque daí ele fica sem graça, né? Porque foi ele que contou fica contando pra Hermione que o Harry ainda tá sonhando, né? Para mudar de assunto, Ron diz que simultâneo, antes do jogo da Sonserina contra Lufa-Lufa. Gente, aqui, na verdade, eu acho que eu comi barriga, na verdade. Porque eu não tô entendendo bem se o Montani... O Montani, eu acho que ele é aquele cara... Sabe aquele menino que ficou preso lá no... Que o Fred e o Jorge prendeu ele no armário? Eu não sei se ele é realmente da Sonserina. Eu não sei, mas aqui eu escrevi assim: para mudar de assunto, Ron diz que Montani, antes do jogo da Sonserina, contra Lufa-Lufa, bom, se ele não voltar, né, talvez nós teremos uma chance de ganhar a Copa. Harry diz que é possível. Agradecido por mudar de assunto, ele concordou com o Ron, né? Mas até então eu fiquei meio sem saber. Chegou o dia do jogo da Grifinória contra a CW. Hermione acredita que Ron jogará melhor agora que Fred e George não estão mais lá. Porque assim, ela acredita que os meninos faziam pressão em cima dele. Não pressão, sabe aquele peso que a gente sente quando, tipo, alguém que é muito bom, e principalmente da família, que é melhor que você pensa que a pessoa é melhor que você, então você fica nervoso e você não consegue fazer nada direito. Então ela acha que era isso, entendeu? E aí a Grifinória vai jogar contra o Corvinal, né? O jogo da Corvinal. Lee Jordan, que parece desmoralizado com a saída dos gêmeos, comentam o jogo como sempre, mas com menos entusiasmo. Ele tá triste, tadinho. Harry vê Cho entrando no jogo, mas ele sente apenas um leve incômodo. Acho que o feitiço está passando. Ah, porque a Cho, ela é da Corvinal, né? Então, assim, o Harry, depois de tudo isso que aconteceu, e principalmente que a menina, a Marieta contou, né, a coisa, depois eles discutiram, né, porque ela quis meio que defender a menina. Aí ele ficou meio, ele tá perdendo a graça com ela. E principalmente depois de tudo que ela falou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu já falei, Harry, eu falei pra você, né? Quer me escutar? Que bom que você tá me escutando. Como já se esperava, a torcida da Sonserina canta o hino para o Ron, o Weasley, nosso rei. Logo no começo do jogo, Hagrid chega lá. Ele está com o nariz sangrando e agora os dois olhos estão com hematomas pretos. Ele parecia completamente abatido. Ele pede para Harry e Hermione ir com ele. Ele sai e Hagrid olha para todos os lados, parecendo que está com medo de ser seguido. Quando começa o jogo, que eles vão para o jogo, senta na arquibancada, aí eles vê o Hagrid que está vindo lá. Ainda o Harry fala, o Hagrid está vindo ali. Que estranho, né? Porque o Hagrid tá meio sumidão, né? Aí ele fala assim, aí ele vem lá para os dois lá, mas só que ele começa a falar assim, sabe, muito baixo, como se tivesse com medo de alguma coisa. Aí ele fala para os dois, né? Olha, eu preciso muito falar com vocês. Aí eles, mas acredite, mas agora começou o jogo agora, não dá para esperar o final do jogo. Aí ele fala, não dá, eu preciso falar com vocês agora, é urgente mesmo. Aí eles falam, né? Tá, vamos. Largaram o jogo, mas acharam que era uma coisa rapidinha, né? Foram. Eles caminham em direção à floresta interdita. Lá, Hagrid pega o bastão de madeira. Eles perguntam para que aquilo. Ele diz que é para simples precaução. Você não precisou disso no dia da aula dos Sombrales. Hagrid diz que isso foi antes da partida do Firenze. E isso muda o quê? Né, eles perguntam, muda que agora os outros centauros estão loucos de raiva contra mim. Antes,
nós nos entendíamos bem, agora acabou. Porque assim, ele vai conversar com os meninos, mas ele não fala na hora. Primeiro ele passa lá na cabana dele, pega aquele bastão de beisebol dele e sai doido lá pra floresta interdita, proibida. E aí a Hermione fica e o Harry fica sem saber, né? Cara, você nunca precisou disso, por que que você tá mexendo com isso agora? Tá pegando um pedaço de pau pra entrar na floresta? Que coisa estranha, né? O que que tá acontecendo? Aí ele fala que isso era antes, porque agora a coisa tá ruim. Porque o Firenze saiu e os centauros estão doidos. O Firenze aqui é o professor centauro, né? Porque eu não deixei os outros matarem o Firenze. Aí ele conta. O Hagrid, ele tá assim, jogando tudo, vomitando as coisas, entendeu? E no filme não tem nada disso. Então, assim, pra mim, eu escrevi bastante porque, que nem eu falei, eu vou levar mais 50 anos pra colocar, para mudar a história na minha cabeça, porque minha cabeça foi feita com o filme. Eu tô assim, sabe quando você fica, não só aqui, nos outros capítulos que se seguem também, eu fiquei assim, sabe quando a coisa é tão diferente que você fica achando assim que o mundo deu uma volta de 180 graus e que você fica meio assim, basculhado, assim? Eu tô assim. Eu tô assim, eu tô lendo aqui, mas eu não tô acreditando direito ainda nas coisas. Merda, hein? Desculpa. Ai, ai. Os centauros são as criaturas mais inteligentes aqui. Depois de muito aprofundar na floresta, eles param e Hagrid diz: existem fortes chances que eu seja mandado embora. Dolores acredita que fui eu quem colocou os Nefleur na sala, os bichinhos, né? Depois que eu voltei, ela procura algum pretexto para me mandar embora. Não, porque eles falaram, não, mas a gente sabe que não foi você, mas foi você, Hagrid? E ainda eles perguntam. Aí ele fala, não, não foi eu. Aí eles falam, tá, mas não, talvez não. Por causa disso, não. Ele fala, não, ela tá procurando alguma coisa para me mandar embora. Por isso, eu vou para não deixar que ela faça comigo o que ela fez com a Trelawney. Henry e Hermione protestam, né? Pra não, vai embora não vai fazer isso não, Hagrid, tudo. Não é o fim do mundo, ele diz. Eu poderei ajudar o Dumbledore. Serei útil à Ordem da Fênix. Não se preocupem, não se preocupa por mim. Escuta, eu não contaria tudo isso se eu não fosse obrigado. Eu não posso partir sem que alguém saiba. Eu realmente preciso de ajuda. Eu realmente preciso da ajuda de vocês dois e do Ron também. Henry diz que pode contar com eles. Então, assim, ele avaliou. Ele falou, não, pode contar com a gente. O que você precisar, pode contar com a gente. A Grid dá um tapa forte no braço do Harry, que o joga contra a árvore. Eu sabia que vocês aceitariam. Assoando o nariz no seu lencinho. Tá. Então, assim, aí o Hagrid conversa com eles e o Harry fala, não, Hagrid, de qualquer forma, se você for mandado embora, você pode contar com a gente. O que você quer? O que você está precisando? Aí ele fica todo sensibilizado. Ele diz, né? Poxa, eu sabia que eu podia contar com vocês. Vocês são os únicos que eu posso contar, né? Mas eu sabia que eu tinha certeza que eu poderia contar com vocês, entendeu? Aí ele até chora, sabe? De coitado, né? E aí ele afunda mais, eles caminham mais um pouco, ainda a Hermione fala, mas Hagrid, pelo amor de Deus, tá muito distante do castelo isso daqui. E o Harry se lembra que aquele lado que ele pegou para andar foi o lado que ele já teve lá algum tempo atrás, né? Que era o lado que eles encontraram as bicharadas lá toda estranha lá no outro livro, né? Aí eles também ficam com medo, mas tá com a Hagrid, né? Não vai acontecer nada, né? Eles pensam. Aí quando eles estão bem chegando, o Harry vê um monte assim enorme, uma coisa assim, a raiz, a árvore que arrancada, né? Aquela coisa toda.
Aí o Hagrid vai e fala, cuidado, devagar, não faz barulho não, porque ele tá dormindo. O Harry escuta uma espécie de ronco forte e irregular. Eles ficaram aterrorizados. O que é? Você disse que nenhum deles quis vir, cochichou Hermione tremendo com a sua varinha na mão. Henry se assusta ao ver que o monte de terra na verdade se tratava da cabeça do gigante. Justamente, ele não queria ver, mas era preciso trazê-lo, Hermione. Eu estava convencido de que se eu o trouxesse e ensinasse um pouco de boas maneiras, eu poderia o soltar e mostrar a todo mundo que ele é inofensivo, diz Hagrid, a ponto de chorar. Inofensivo, diz Hermione. É ele quem te bate? É por isso que você tem todos esses ferimentos? Ele não conhece a força dele, diz Hagrid com convicção. Mas ele está fazendo progresso. Ele bate menos agora. É por isso que você demorou 2 meses para chegar aqui? Oh, Hagrid, por que você o trouxe? Ele não queria vir, ele não queria. Ele seria mais feliz com seu próprio povo. Ele seria mais feliz com seu próprio povo, diz Hermione. Mas os outros massacravam ele, diz Hagrid. Ele é muito pequeno. Pequeno? Eu não poderia abandoná-lo, ele é meu irmão. Enfim, bom. Meu meio-irmão, retifica Hagrid. Minha mãe foi embora com outro gigante quando ela deixou meu pai e eu. E foi nesse momento que ela teve o Grop. Ele não fala o inglês. Eu estou ensinando. Minha mãe não gosta dele, como não gosta de mim. Vocês sabem, para os gigantes o que conta é fazer grandes filhos, e ele, para um gigante, é do tipo aborto. Ele tem 5 metros. Ah, sim, é minúsculo, diz Hermione. Oh, Hagrid, por que você não deixa partir, se lamenta Hermione. Ela afunda sentada sobre um tronco de árvore desraizada e tampa a cara com as mãos. O que você quer com um gigante violento? Ele não é violento, ele está bem, mais calmo. E essas cordas servem para quê? Pergunta Harry. É como eu te disse, ele não conhece a própria força. E o que é que você quer que a gente faça, diz Hermione? Que vocês cuidem dele, diz Hagrid. Ele só precisa de um pouco de companhia. Henry compreendeu agora o que era a mensagem do Firenze. Ele faria melhor, que a mensagem era, faria melhor de abandonar. Se vocês puderem vir fazer um pouco de companhia com sua capa da invisibilidade, digamos uma vez na semana, e falar um pouco com ele, bom, agora eu vou acordar ele. Foi assim, deixa eu tentar explicar assim. Foi assim, o Hagrid, quando eles chegaram lá, que viram o gigante, a Hermione ficou doida, a Hermione surtou. E aí ela falou pra ele, né? Aí, nesse momento, a Hermione se contradiz comigo, pra mim. Ela se contradiz porque ela disse que... Por que ele fez isso, né? Era pra ele deixar o gigante lá com os outros, com os da tribo dele, com o povo dele. Só que ela, nesse momento ela se contradiz pra mim porque ela tá querendo fazer a mesma coisa com os elfos, né? Ela tá querendo... Eu não sei como vai desenrolar essa história com os elfos lá na frente, mas tomare que essa história do gigante sirva como base para ela entender que o que ela tá querendo fazer não seja uma boa coisa. Eu espero que a gente sempre usa as lições da vida, né? Eu espero que sim, que ela consiga entender isso. Bom, aí ele pede para os meninos, mas aí eles falam, né, para ele, mas acredita, você quer que a gente faz o quê, né? Aí ele falou assim, não, eu não quero, ele sabe comer sozinho, se virar. Ele já sabe. Ele só não sabe,
Ele só não pode ficar sozinho, entendeu? Porque ele não fala bem o inglês. Eu tô tentando ensinar e tudo, ele tá começando a aprender. Ele tá começando. Aí o Harry fala assim pra ele, mas e essas cordas aí servem pra quê, gente? Não, é porque ele tem que ficar, ele não conhece a força dele, então é por isso que você anda sempre machucado, é por isso, mas ele tá maneirando, ele tá bem melhor, tá batendo bem menos agora. Aí conversa, e ele fala, não, agora eu vou acordar ele pra vocês conhecer, os meninos ficam doidos, não, e o Hagrid vai lá, olha o jeito carinhoso que o Hagrid faz. Vai lá, pega um pedaço de árvore, um tronco de árvore, e bate no gigante, bate nas costas dele, bate tudo quanto é lado lá, aí o gigante levanta, né, acorda. Hagrid bate com um pedaço de pau nas costas do grupo, que estava dormindo. Foi um terremoto. Ele apresenta Henry e Hermione. Ele fala, né, pro gigante, ó, esse aqui é o Harry, e essa daqui é a Hermie. Quando eles estão no caminho, aí tá, falou, viu, acordou o gigante, tudo, o gigante deu um escândalozinho lá e tudo, mas daí eles falaram, então tá, então agora vambora, que eu vou ter que levar vocês de volta. Quando eles estão no caminho para voltar, eis que eles veem os centauros. Aquilo que eu acredito tinha medo aconteceu, de encontrar eles no caminho. Eles havia dito que ele não é mais bem-vindo. Era Magorian, o centauro. E o outro que Henri conhece, que o Henri conheceu há 4 anos atrás, o Bunny. Bunny olhou para Magorian e diz que eles estão de acordo sobre o que nos... Você, assim, um olha para o outro e fala, olha, eu estou de acordo com o que eles já tinham conversado, com o que iria fazer, se pegasse o Hagrid de novo ali, né? Faremos a este... estou de acordo com o que faremos a este homem se algum dia ele voltasse à floresta. Agora eu sou... O Hagrid se irrita. Agora eu sou este homem? Pergunta Hagrid de um mau humor. Simplesmente porque eu impedi que vocês cometessem um assassinato? Não, tipo assim... Então, assim, quando eles encontraram o centauro, o menino deu um quebra-pau, porque, assim, os centauros realmente estão mesmo bravos, mas tão bravos com o Hagrid que não quer que ele pisa na floresta. Diz pra ele que você sabe muito bem o que a gente falou com você, não sabe? Então, não é pra você voltar mais aqui. E se você voltar, a gente aqui já tá todo mundo de acordo de acabar com você. Que você não é pra pisar, não é pra se misturar mais nas nossas coisas. Aí o Hagrid fala, mas rapaz, você tá brabo desse jeito aí só porque eu não deixei vocês matarem o Firenze? Aí eles falaram, não é pra você se misturar nessas coisas, Hagrid. Não é pra misturar. Aí ele falou assim, ó, e não é pra você mais voltar nessa floresta. Não vem pisar na nossa floresta. Aí o Hagrid ficou macaco da vida. Falou, como assim? Sua floresta? Aí ele ficou bravo. Eu tenho o direito de ir e vir aonde eu quiser. Não vai ser um bando de mula velha, porque assim, já ofenderam ele mesmo, aí ele já meteu o pau. Já que ofenderam, né? Não vai ser um bando de mula velha que vai me pedir de vir aqui. De jeito nenhum. Aí tá, começou o TTT, até que eles viram que tinha o Harry e a Hermione lá, e aí eles falaram que eles não tocam em inocente, diz que nos alunos do castelo e em pessoas inocentes, né? E aí deixaram eles embora, entendeu? Mas só que assim, só deixaram e porque estavam com as crianças, mas também eles discutiram por causa do gigante. Ele não quer que o gigante fique lá, entendeu? Não quer de jeito nenhum. Aí eles voltam pro castelo, né? Conseguem chegar, voltar. Nisso, eles escutam as musiquinhas, né? Do Ron, né? Ron Weasley lá, o Weasley é nosso rei, bererê. Eles percebem que o jogo acabou. Eles entram ainda assustados com tudo que aconteceu. Hermione diz que ela gostaria que eles parassem de contar essa música estúpida. Hermione diz lentamente: Hermione? Diz lentamente Harry. Não, diz Hermione de um espanto. Gente, eu fiquei tão espantada quanto o Harry e a Hermione nisso aqui. Eu levei um susto. Eu levei um susto, porque eu tava ouvindo a musiquinha também. Weasley, Weasley, nananana. Aí eu falei, ai meu Deus do céu.
Olha, já foi o sufoco de saber que o Hagrid, que o Hagrid, ele tá mesmo lá com o gigante. Porque, sabe por quê, gente? Porque assim, quando o gigante apareceu, no filme não tem assim, essa história. Então eu imaginei que o Hagrid, ele tinha sempre teve o irmão dele lá. Eu nunca achei que ele tinha trazido o irmão dele. Eu achei que sempre estava lá na floresta, que ele sempre criou. E na realidade não, entendeu? Não tinha nada a ver, ele não tinha nada disso antes, né? E foi por causa da viagem que ele fez que ele encontrou. Então, assim, pra mim já foi assim pesado de pegar essa história nova. Aí, quando eles estão voltando pro castelo, eu tava tão irritada quanto a Hermione e o Harry. Porque eu tava pensando assim, fiquei pensando, né, eles caminhando e eu pensando, meu Deus do céu, como é que essas crianças agora vão fazer pra ir ficar visitando um gigante tão chucrão desse, né? De repente, menina, tá aquela algazarra e a gente vê que o Harry, o Ron ganhou. O Ron, o Ron ganhou. O Ron ganhou. Eu não acreditei, não. Olha, se tem milagre nesse livro aqui, a Jay, ela gastou um dos milagres com o Ron, viu? Ela gastou. Ela tá esbanjando milagre. É esbanjar isso aí. Aí a Hermione diz lentamente Harry. Não, diz Hermione de um espanto. Sim, exclama Harry. Harry e Hermione, grita o Ron. Harry e Hermione, não, Harry e Hermione, grita Ron, louco de feliz. Nós ganhamos a Copa do Quidditch em prata. Nós conseguimos, nós ganhamos. Nossa, aí os dois, um olha pro outro, né, e viu tudo aquilo, aquela loucura lá e fala, nossa, não, a gente só vai contar pra ele amanhã, tá? Não vamos contar nada não, que os dois são assim, levaram tanta bordoada pelo quanto é lado. Então, o Ron ganhou. Gente, ô Jay, você gastou os milagrinhos aí, bem. Você gastou bem. Nossa, Maria. Tá bem. Ah, eu fiquei feliz pelo Ron. Eu fiquei. Capítulo 31. Aqui chama Buzz, que é o nome do teste, abreviação, né? No dia seguinte, o Ron ainda tá naquela euforia tão grande que ele só fica recontando as coisas do que aconteceu, porque isso daí pra ele foi assim, eu não sei se vocês já ganharam alguma Copa, algum jogo na vida, mas é uma sensação extraordinária, entendeu? Eu já ganhei, e eu ganhei uma vez, né? Então eu jogava de tudo. Tudo que tinha esporte eu sempre gostei muito, muito mesmo. Mesmo que eu sou muito baixinha, né? Mas, assim, os baixinhos sempre se intrometem nas coisas. Eu sou uma delas, né? Então, eu sempre gostei muito desse negócio de exercício, de tudo. E aí eu lembro que teve uma vez que eu joguei basquete, basquete. Mas só que eu sou muito boa de mira. Eu sempre fui muito, eu não sei, até hoje, assim, tem umas coisas que acontecem comigo que é formidável, que eu não sei de onde que eu tiro isso. Eu tenho o meu reflexo, ele é muito bom. Tipo, vai cair um copo, eu pego ele no ar. Se tem alguma coisa, sei lá, que vai cair, é inconsciente. Eu faço assim sem ver. Eu não preciso estar olhando para coisa para mim agarrar, entendeu? Para mim pegar, para mim dominar o negócio. Eu pego no ar. Às vezes até teve até uma vez que um pessoal, a gente estava tomando, tava numa lanchonete. Eu nunca esqueço disso. Porque assim, né, a gente tava lá conversando e tudo, já tava todo mundo um pouco alterado. E, e conversando, e eu conversando assim com a pessoa aqui do lado, e eu vi que o outro fez um resbalo e, tipo, a garrafa ia cair, né? Já tinha tombado da mesa. Mas sabe aquela coisa tipo Matrix? Eu peguei ela no ar, conversando com a pessoa. Eu peguei ela no ar, fui, coloquei na mesa
E continuei falando. E o povo ficou tudo assim, olhando pra minha cara. Tipo, que monstro é esse? Mas pra mim era é natural. Eu consigo fazer isso. Eu não sei por quê. Mas o meu reflexo, ele é muito bom. E aí, no basquete, eu era muito boa pra cesta. Eu não era boa pra correr, né? Porque eu tenho a minha bronquite, me atrapalha um pouco. Mas eu era muito boa pra cesta, pra fazer cesta. Eu sou muito boa pra isso. Eu tenho uma mira impressionante, incrível. Cesta de três, então, era craque naquilo. Eu não sei por quê. E não era questão assim de treino. Ah, que a pessoa treina, se mata. Não, sem treinar, sem nada. Eu não sei por quê. Eu não sei hoje em dia, né? Que tantos anos que eu não. Mas eu acho que eu não tenho muita dificuldade, não. E olha que eu tenho falta de visão, hein? Tipo, não é uma coisa que não se explica. Entendeu? Uma pessoa que não enxerga bem fazer um negócio desse. Eu não quero nem explicar também. Se bem que eu não tô ganhando, não ganho nada. Não, a única coisa que eu ganhei foi esse jogo, né? Aí eu ganhei. Eu lembro que a gente chegou na final e a gente ganhou a, a copinha lá na escola, né? Eu já tava, eu acho que na oitava série, tava quase saindo, né? Porque antigamente era até a oitava série, não tinha o nono, né? Era até a oitava. E aí a gente ganhou no final o basquete. E ainda eu tinha um apelido que muita gente nem me conhece pelo meu nome, só conhece pelo meu apelido. E o meu apelido era assim, era colocado o meu apelido ao invés do meu nome na minha camisa, né? Na minha camisa de basquete. E, e eu lembro que eu cheguei em casa, estava chovendo muito nesse dia ainda. Eu cheguei em casa com a medalha, né, na mão, só que a minha euforia era tão grande. E tudo que parece que acontecia, meu pai estava perto. Aí, aí eu falava assim pra ele. Pai, a gente ganhou, eu cheguei na euforia, louca. A gente ganhou, eu fiz não sei quantos lances, e não sei o quê, e não sei o quê. E ele, sim, minha filha, o que que é que você tem aí na mão? É uma moeda, pai, uma moeda, que eu não conseguia achar a palavra pra falar que era tanta euforia, que depois ele falava, mas uma moeda do quê? Aí eu falava, a moeda aqui, a moeda. E era a medalha que eu queria dizer pra ele, que eu tinha uma medalha, entendeu? Mas eu não sei onde foi parar hoje em dia, mas eu tenho uma medalha, uma moeda de campeã, né? Da Copa de basquete. Coisa mais boa do mundo, hein? Você ganhar. Então o Ron tá nessa fase aqui. E aí eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei assim meses, porque já era quase na época de férias, né? Fiquei meses assim ainda naquela emoção. Ninguém tava nem aí, entendeu? Se eu ganhei, se não ganhei, ninguém tá, a vida de todo mundo continuou normalmente, menos a minha. Porque pra mim eu me senti uma star. Ai, eu sou doida mesmo, viu? Não, eu sou doida, não. Normal. E aí demoraram para ele voltar pra terra, né? Só que assim, o Ron ainda, coitado, ele não foi como eu, ele não teve muito tempo pra ficar degustando, porque logo em seguida já veio a pancada, né? Os meninos falando, olha, a gente prometeu pro Agrid, agora a gente tem que te contar um negócio. O Agrid tá com o irmão dele lá, que chama Grupo, e ele pediu a nossa ajuda pra gente ir visitar, pra ajudar ele a cuidar do gigante. Aí ele falou, mas o Agrid tá louco? Mas cuidar de um gigante, ele surtou o quê? Né? Ele perdeu a cabeça. E aí o Harry falou, calma, mas o Hagrid, ele tá aqui por enquanto, então assim, tá tudo certo. Então a gente só soube disso, ele contou o que aconteceu, tá tudo bem. Tá tudo bem por enquanto. Vai ter o exame e tudo, tá? Os exames chegam, todos ficam doidos. Malfoy cria um pânico, dizendo que por causa dos conhecimentos do pai, ele passará. Então, assim, ele falou que vai vir uma junta, porque o exame é feito numa junta, não é os professores que vai falar quem passou, quem não passou, quem vai dar nota, né? Vai ser uma junta do ministério. E aí o Malfoy, como sempre, pra deixar todo mundo doido, falou que ele vai passar, porque o pai dele é assim, ó, com a madame lá né, que julga e tudo. Ai, o Ron ficou louquinho. Aí o Neville falou assim, mentira dele. A minha avó conhece essa mulher aí, porque ela sempre vai lá no hospital. Foi a primeira vez que o Neville tocou no assunto, né? Sobre o hospital. Minha avó conhece ela e ela não é assim, não. Não é desse jeito que funciona, não. Não tem nada a ver. Ela não vai fazer isso, não. Neville desmente.
Surge aí nesse meio tempo, né, os meninos todos doidos, aí surgiu um mercado clandestino de produtos que dizem serem eficazes na aprovação dos exames, as drogas. Hermione confisca tudo. Aí o Ron fica ainda até bravo, né? Fala, ai, Hermione, pelo amor de Deus, deixa a gente pegar pelo menos aqui um negócio lá que fala que ajuda a passar de ano. Aí ela falou assim, você tá louco? Eu fui ver o que que era esse pozinho aí, tinha até cocô de rato misturado nas coisas. Aí ele já deixa pra lá, né? Eles passam a semana nas provas. Já quase no final da prova de astronomia, quando eles estão na torre, no penúltimo dia da prova, ficaram uma semana e pouco, a Jay contou todas as coisas que aconteceram nas provas, como foi. O Harry foi bem em algumas coisas, mal em outras. A Hermione também teve uma lá que ela ficou estressada, entendeu? Não, foi mais ou menos, digamos assim, que foram mediano, né? E aí no penúltimo dia, a prova de astronomia do Fritzen, ó, é à noite, né? Porque precisa ler as estrelas para ver o que está acontecendo nas estrelas daquele dia. E quem tá lá é essa madame que vai julgar, né? Que o Malfoy falou que é a amiguinha lá do pai e tudo. Aí eles estão lá, estão olhando, estão fazendo a prova. Aí, já quase no final da prova de astronomia, quando eles estão na torre, todos veem a movimentação lá embaixo. Gente passando embaixo. Eles estão lá em cima, aí eles viram o telescópio lá para baixo e vê que tem uma movimentação que não é normal, né? Que era para estar tudo em silêncio já, porque essa prova foi muito tarde. Harry viu as sombras de 5 pessoas passando, e ele viu que as portas do castelo se fecharam. Logo em seguida, ele escuta o barulho que vem do, do parque deserto. São pancadas, golpes na porta, seguidos de latidos abafados do cachorro. Seu coração dispara. As silhuetas que tinham atravessado a grama aparecem na claridade da janela da cabana do Hagrid, porque ele tá vendo tudo isso através do telescópio, entendeu? Ele vê a movimentação, vê as pessoas indo lá, ouve o barulho de batendo na porta, depois vê que o cachorro começou a tipo, latir para as pessoas, entendeu? A porta se abre e ele viu 6 pessoas saírem depois. Depois que a porta se abre, eles entraram, conversaram e quando saiu, ele viu que saíram 6, não 5. Henri não se sente bem. Vários alunos olham pelo telescópio a cabana do Hagrid. De repente, um barulho, uma detonação lá fora. Ai! Os alunos viraram o telescópio para o parque. Lá embaixo, eles estavam tentando estupefixar Hagrid. Não, grita Hermione. A professora tentou controlar os alunos, mas ninguém quer mais saber da carta do céu, que era o que eles estavam fazendo, a prova, né? Raios vermelhos continuam a jorrar para o lado da cabana, mas parece que ricocheteava sobre a grade. Urros ferozes aumentam dentro do parque. Um homem grita: sejamos racionais, Hagrid. Mas ele urra com mais força: racionais? Vá pro diabo! Você não me pegará assim, Dursley. Henri percebe a minúscula silhueta do Crocodile que tenta defender Hagrid, avançando sobre os agressores até que um sortilégio de Stupefix o atinge. O cachorro cai por terra. Com um urro de furor, Hagrid levanta o culpado no ar. O homem fez um voo de mais ou menos 3 metros e não se levantou mais. Hermione se assusta. Henri olha para Ron. Eles ficam aterrorizados. Eles nunca tinham visto Hagrid neste estado de fúria. Outra pessoa sai de dentro do castelo. Nesse momento que o Hagrid fez isso, eles estavam tentando pegar o Hagrid de tudo quanto é jeito. Só que todos os sortilégios que estavam dando em cima do Hagrid estavam ricocheteando. Não serve para eles, eu não entendi direito a história. Por que que não serve para ele? Por que que não aconteceu nada com ele?
Depois o Ron ainda fala, será que é porque ele é metade gigante? Aí a porta do castelo que estava fechada abre de novo e sai uma mulher gritando e eles perceberam que era a McGonagall. Como que vocês ousam? É a McGonagall. Deixe-o. Eu disse para deixá-lo, diz ela. Com que direito vocês atacam? Ele não fez nada que possa justificar isso. Hermione, Parvati e Lavanda soltam um grito juntas. Na frente da cabana, 4 clarão de estupefix sobre McGonagall. Os raios vermelhos a pegam no meio do caminho entre a cabana e o chateau e o castelo. Durante alguns minutos, ela apareceu iluminada de um halo avermelhado. Depois, ela foi projetada no ar e caiu brutalmente de costas, estendida no chão. Ela não se mexe mais. A professora ficou apavorada, né, a que estava lá com eles, e esqueceu completamente do exame. Covardes, gritou a Grid. A Grid dá porrada em meio mundo, junta o cão nas costas. Peguem-no, peguem-no, grita Dolores. Os outros tentam, mas levam mais porrada de Hagrid. E ele, com o cão nas costas, vai para a direção do portão de saída e desaparece na escuridão. Que mulher horrível, diz Hermione, que não consegue nem falar direito. Pegou Hagrid de surpresa em plena noite. E a professora McGonagall, 4 raios de estupefix em pleno peito, na sua idade, é muito. Pelo menos eles não levaram a Grid para Azkaban, diz o Ron, né? Lee Jordan conta que foi ele, tipo assim, aí os alunos, depois que tudo isso aconteceu, eles desceram, né? Deixaram a prova, nem terminaram mais nada, não, e desceram. Quando desceu lá, tinha alguns alunos ainda que estavam acordados, porque a maioria estava tudo dormindo, que era muito tarde. Alguns se importou e outros não, viu? Nem todos. E aí, esse Lee Jordan, que era amigo do Fred e do George, perguntou, mas por que fizeram isso com ele? Aí eles falaram, porque a Dolores acha que foi ele que meteu aqueles bichinhos lá na sala dela. Aí ele, pelo amor de Deus, gente, fui eu, porque o George e o Fred tinham deixado aí, eu peguei e usei o que eles tinham deixado, entendeu? Fui eu que fiz isso. Não é culpa do Hagrid, então quer dizer que, poxa, ele ficou assim, se sentindo mal, entendeu? Só que daí ele viu que, aí os meninos falaram, não, ela já ia, de todo jeito, ela ia arrumar uma maneira de tirar o Hagrid daqui. Vê? Lee Jordan conta que foi ele quem colocou os Niffler na sala de Dolores. De todo jeito, eles iriam fazer isso. Ele é muito próximo de Dumbledore. Aí eles foram dormir, já era muito tarde, mas demoraram, porque, né, tanta agitação. O Harry, então, dormiu pouquíssimo. No dia seguinte, é a última prova. Harry dorme pouco. Harry dormiu pouco essa noite. Ele está exausto. No meio da prova, ele dorme. Aí chega a hora da última prova. Ele começa a fazer a prova, mas ele dorme, cara. Ele não aguentou. E aí nessa hora o pesadelo pegou ele. E ele no sonho aí ele viu, né, a voz dizendo indolores, aplicando indolores nos cílios, né? Num homem caído no chão. O homem caído no chão solta um grito de dor. Você vai ter que me matar, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, é isso que eu vou fazer. Harry acorda no chão, gemendo, sua cicatriz queimando. Ele escuta as pessoas em volta dele na grande sala. Aí ele abandona a prova. Ele abandona a prova e, e corre para a enfermaria, porque na realidade ele viu quem era que estava lá, gemendo e que levou o sortilégio em Dolores. Aí ele viu que era o Sirius, entendeu? Ele correu desesperado, gente, desesperado, para a enfermaria, entendeu? Ai, pera, deixa eu mostrar aqui, que agora eu vou entrar no 32.
Heures de Feu. Então, assim, aqui realmente foi tanta assim loucura, tanta coisa 360, nem a 180, 360 graus, que eu não tive capacidade. Eu escrevi 2 folhinhas, porque nem para correr contar nossa senhora, gente do céu, quem nunca leu, leia. Porque não é nada disso que era o filme. Tá. Hors de Feu, Fora do Fogo. Tá, daí ele não terminou a prova e o professor, ainda que nesse capítulo continua, né? Que ele não terminou a prova e o professor fala, não, você tem que ir pra enfermaria, que você não tá bem não, porque ele acordou estribuchando lá e nunca ninguém tinha visto isso, os alunos ficou assustados, todo mundo assustado, né? Ele falou, não, eu só dormi, tive um pesadelo, não aconteceu nada não, mas ele tava assim, tava suando, atacado, né? Porque ele viu o que aconteceu. Aí ele fala, não, eu não quero ir pra enfermaria não. Ele dá uma desculpa que teve um pesadelo e sai da sala. Ele corre para a enfermaria na esperança de falar com a McGonagall. Aí a Pompom diz para ele chega lá, bate, vai, fica procurando a professora, né? Aí a Pompom fala para ele, olha Harry, ela não tá aqui mais não, eu não consegui, foi muita coisa que aconteceu com ela, a gente teve que levar ela para o Santo Agostinho, o hospital, porque eu não daria conta, foi muita coisa que aconteceu com ela. Ele não sabe a quem recorrer. Ele sai da enfermaria até cego. O pânico toma conta dele, como um gás envenenado. Ele paralisa o cérebro e impede de refletir. Mas isso aconteceu comigo também. A hora que aconteceu tudo isso, foi tão pesado para mim que eu fiquei assim, meu Deus do céu, agora o que ele vai fazer? A demônia mandou todo mundo embora, né? Dumbledore foi embora. McGonagall foi embora. Eu pensei igualzinho ele. Eu não tive nem tempo de raciocinar direito também, não. Ele pensa no Ron e na Hermione. Foi o que eu pensei também. Ele corre e conta. Sirius é prisioneiro do Voldemort. Aí, ele quer falar, ele explica que ele viu e tudo. A Hermione, a princípio, acha que não não era isso, não é tão grave assim. Então, assim, o capítulo ele fica enrolado e eu fiquei tão nervosa que eu não quis nem escrever. Que ninguém acreditou na hora. Então, assim, ficou colocando um monte de empecilho. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E ele, não, gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que dar um jeito de ir lá, entendeu? A Hermione falando, calma, a gente tem que ver. Não é calma, o homem tá lá, ele levou em Dolores, ele não posso ter calma. Eu tava junto com ele na agonia, né? Fiquei desesperadinha também, igual ele. Até que de tanto ele estressar mesmo, ele quase pirar, aí eles concordam, tá bom. Então, aí eles falam, então vamos montar um negócio para você pelo menos ter certeza antes de fazer alguma coisa, para não saber, para não cair nas garras do Voldemort. Vai que é o Voldemort. A Hermione tava com medo disso, né? Vai que é o Voldemort que tá te influenciando para te pegar, entendeu? Aí eles montaram um esquema para que ele falasse lá com os Sirius na casa, né, da mãe dele. Aí eles montam um esquema para o Henri que usa a chaminé de Dolores. Eles conseguiram, né? Todo mundo trancaram lá o corredor. Vocês vão ver que tranca o corredor, faz um monte de coisa. Ele consegue falar com o Criativo. E o Criativo diz que Sirius saiu e não volta nunca mais do departamento do mistério. Todo feliz. O Criativo viu o Harry e ele tava todo felizinho lá, porque todo mundo foi embora. Falou que não tem mais ninguém lá, não tem Lupin, não tem nada, ninguém deu satisfação. Aí o Harry falou pra ele, mas você sabe aonde que ele foi? Aonde é que ele foi? Fala pra mim onde é que ele foi. Aí ele, não sei, só sei que agora eu e a minha maîtresse quer dizer a minha patroa, né? A minha senhora, ela vai. Agora nós estamos sozinhos, agora eu posso voltar a conversar com ela. Eu vou ir lá conversar com a minha senhora, porque o Sirius aí fala de, né? Eu até imagino ele falando de ombrinho, todo feliz. O Sirius, ele não volta nunca mais do ministério, entendeu? Ele sabia onde que estava, ele sabia o que aconteceu, mas não queria falar não. Dolores arranca o Henri da chaminé. Aí aqui, nessa parte é até mais ou menos parecido, né? Mas não tanto. Só que assim, a parte do que apareceu o Rogue, eu fiquei besta igual o Harry.
Porque daí ela manda chamar o Rogue pra dar os antídotos lá, né? Pra falar a verdade. E aí, nisso que caiu minha ficha junto com o Harry, que eu tinha esquecido do meu amado Rogue, que ele tava lá ainda, que ele fazia parte da Ordem da Fênix. Olha que cagada. Que cagada. Eu fiquei lamentando também pelo Harry, viu? Daqui pra frente foi igual o filme. Dolores conta que ela que... Ah, isso! A Dolores contou que foi ela que mandou o Detraqueur lá no começo do livro, na casa dos tios dele. Foi ela, foi a demônia que mandou! Foi a Dolores conta que foi ela quem mandou os Detraqueur lá na casa dos tios. Era preciso que alguém agisse. Demônia! Se eu te cato, eu arranco teus cabelos! A pinça! Você não tá entendendo, cachorra? 33. Lutte et fugue. A luta e a fuga. Henri não tem nenhuma ideia do plano de Hermione. Porque assim, quando a coisa, o bicho pegou, que a Dolores queria que eles falassem quem é que ele tinha ido visitar, que usou a chaminé dela. Aí ela começou a especular ele, né? E foi onde ela contou que foi ela que fez tudo aquilo, não sei o quê. E aí a Hermione, não, quando viu que ela ia fazer uns malefícios em cima do Harry, ela falou, conta, Harry, conta o que você estava procurando. Aí o Harry, ela falou, né? A Hermione tomou a frente, porque viu que o Harry já não estava mais dando conta. Não estava, ele estava fora do ar já. Só que ele não tinha levado nenhum malefício, mas só que foi muito, o coitado tava realmente muito febril, muito tudo, sabe? Tipo assim, tava mal. Aí ela ficou tão apavorada, e tava todo mundo lá na sala, que todo mundo foi pego, né, também, junto com eles e tudo, igual no filme. Só que aí a Hermione fala pra ela, não, é que o Harry tava procurando o Dumbledore. Aí ela, idiota, você acha que o Dumbledore vai estar na redondeza? E você acha que é assim? Aí ele, não, mas é porque a gente tava procurando ele pra saber se a gente podia acionar a arma. Aí ela, né, já cresceu o olho. Que arma? Ué, porque ela deixou a gente cuidando da arma dele, né? Que ele tem uma arma aqui. Aí ela falou, não, mas eu quero que vocês me mostrem tudo. Eu quero saber onde que tá. Pega essa arma pra mim. Ela falou, não, mas não dá pra gente pegar não, você vai ter que ir lá com a gente. Aí, os meninos até queriam ir junto com ela, né, a brigada dela. Ela falou, não, 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 eu cuido dele sozinha, eu vou sozinha, né. Aí a Hermione foi lá com ela e o Harry e entraram na floresta. Dolores obriga a dizer onde está a arma de Dumbledore e Hermione vai com Henri e Dolores para a floresta interdita. Dolores pergunta se está na cabana do Hagrid. Hermione diz que não, pois ele poderia disparar acidentalmente. Aí ela diz, é verdade, né? Ela concorda com tudo, a idiota. Harry se sente cada vez pior. Nossa, ele não tá... Gente, eu não sei. Se eu tivesse no lugar dele, tava também... Harry pede para Hermione não fazer tanto barulho enquanto eles estão caminhando na floresta, né? No caminho. Tá? A Hermione tava dando cada pisada lá que ele tava cagando de medo. Ela diz que é exatamente isso que ela precisa fazer. Harry sente que eles estão sendo observados. De repente, Dolores solta um grito e puxa Harry como para ficar na frente dela como escudo. Mais de 50 centauros aparecem de todos os lados com flechas nas mãos. O centauro Magorian, com um arco na mão, pergunta quem são vocês. De novo eles trombam com o centauro, mas era isso que ela estava precisando, né? Dolores, aí eles perguntam quem são vocês. Aí a Dolores, muito bicuda demais, vai lá e... Meu nome é Dolores, subsecretária do Estado do Ministério da Magia, e diretora e grande inquisidora de pular do Gryffindor. Você faz parte do ministério? Pergunta Magorian. Exatamente. Dolores, de uma voz aguda.
Bunny se irrita quando ela os chama de híbridos. Hermione diz para ela não usar esse termo, mas Dolores não entende qual é o problema e continua a falar sobre o artigo 15b, que piora a situação. Uma inteligência quase humana, nesse artigo lá diz, né, que não sei o que, dos híbridos, né? Uma inteligência quase humana, repete Magorian assustado. Os centauros começaram a raspar o chão com o casco, né, em fúria. Isso é um insulto. Nossa inteligência é fortemente superior às suas. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês fazem aqui? Aí, tipo assim, o centauro começa a conversar com ela, né? Que ela falou que ela era do ministério, começou a botar a banca, tipo, dar uma carteirada no centauro. E o centauro falou: o que vocês estão fazendo aqui na nossa floresta, né? Eu quero que vocês saiam da nossa floresta. Aí ela: sua floresta? Ela, muito bicuda, disse: é bom lembrar que vocês só vivem aqui porque o Ministério da Magia autorizou vocês ficarem nesse pedaço de terra. Nesse momento, uma flecha caiu perto dela. Ela grita, aterrorizada. Os centauros se matam de rir. E Bunny pergunta então: a floresta é de quem agora? Dolores descontrola e começa a insultar eles. Porque assim, teve muita. Nesse TLTT, ela morre de medo dos híbridos, ela já não gosta, né? Então ela insultou pra caramba. Quis se engrandecer em cima deles. E eles já estão super nervosos porque o Firenze saiu. Eles já estão começando a fazer uma revolução lá, né? A coisa ficou ruim, entendeu? Aí ela começa a falar para eles que eles são os híbridos repugnantes, espécie de besta selvagem, bando de animais. A Hermione diz: não fala isso, não faz isso, né? Porque daí ela começou a ficar com medo, porque era tanto insulto, tanto insulto. Mais é tarde e Dolores solta Ah, depois de tudo isso, os centauros, né, começam a bater boca com ela e tudo. Ela ainda vai querer jogar um malefício em cima um feitiço lá em cima do centauro. O centauro, em cima do centauro Magorian, que amarra ele. É um feitiço encarcerim. Ela quis amarrar o centauro. Os outros centauros ficam tão doido. Os centauros fazem uma roda de cachorro em volta de Dolores e no meio vê raio vermelho que. Do jeito que eu li ali, é assim. Do jeito que eu li, eu me lembrei, sabe, assim, quando eu era pequena, que tinha aqueles terreirão que tinha um monte de cachorro na rua, que eles de vez em quando se ajuntavam, fazia aquela briga, né? Sabe, quando tem aquelas brigas de cachorro na rua, faz aquele poeirão assim, ó. Faz aquela poeirão e é um bando de cachorro. E eu acho que, assim, na minha cabeça, é exatamente isso que aconteceu com a Dolores, entendeu? Depois de tanto insulto, eles fazem. E depois ela soltar o sortilégio, fizeram uma roda ali, mas eu acho que levantou um poeirão nessa floresta, que só via só os rainhos vermelhos lá, saindo, que ela tentando fazer alguma coisa, entendeu? A partir daqui foi igual ao filme. Eles pegam ela. Depois chega a vez deles cuidar dos dois, Hermione e do Harry, né? E pegaram e foi igual ao filme. Pegaram e levaram a Dolores, né? Não sei pra onde. Acho que pra nunca mais, se Deus quiser. Deus existe. E aí chega, meu amigo, a parte complicada. A parte da filosofia desse capítulo, que eu não tenho capacidade de julgar e de falar nada, porque eu já pensei várias vezes sobre essa parte aqui, e teve uma vez que eu achei que eu ficaria do lado da Hermione, outras vezes eu estava julgando a Hermione, mas daí no final de tudo, com um resumão que eu fiz na minha cabecinha, eu acho que eu teria a mesma atitude da Hermione, porque eles não estavam vendo, ou não tinha horizonte as coisas que estavam acontecendo, eles não tinham ninguém por eles. Então, assim, a única salvação que ela via, mesmo sem saber o que iria acontecer, o que ela tinha que fazer,
Ela achava que a única salvação, o jeito de salvar, de sair daquela situação, era a floresta, entendeu? Aí a gente pensa, querendo ou não, eles estavam lá, mas foi muito complicado pelas coisas que os centauros falaram para ela, que deixa a gente pensar, né? Refletindo sobre as coisas que eles falam, que é muito pesado também. Que de uma certa forma também ela realmente usou eles, entendeu? Aí, tipo assim, ó, depois chega a vez deles cuidar dos dois. Hermione conta por que ela pretendia trazer Dolores para a floresta. Nós viemos aqui na esperança de que vocês pudessem nos livrar dela. Só que ela usou uma palavra muito errada com eles. Se ela falasse assim, nós viemos aqui para tentar que vocês nos ajudassem e contasse bem a história, porque eles não estavam entendendo nada da história, do que tinha acontecido, eles não viveram lá, eles não sabem de nada disso. Eles já sabiam que ele era super contra um monte de coisa, mesmo do professor ter ido, e ela usa palavras diferentes, então assim, não diferente, palavras erradas. Quantas vezes na vida a gente não usa a palavra errada? A gente não mede o peso das palavras. Aí quando ela falou nos livrar deles, realmente foi o erro dela. E pela expressão do centauro, Hermione viu que cometeu um erro. Tá vendo, Ronan, que é o outro centauro? Eles já têm a arrogância igual à da sua espécie. Nós estamos aqui para suprir as necessidades deles. Se comportam como se comportam como um servidor, se comportar como um servidor e caçar os inimigos como um cãozinho. Não é isso? Não é isso, diz Hermione. Então, assim, uma frase que você fala errado, a pessoa interpreta e você pode ir pro buraco. Foi o que aconteceu com eles, entendeu? Mas daí a gente começa a pensar, se coloca no lugar de centauro, ou de todos os bichos, ou de pessoas que, como nós, aí se traz pro seu mundo, pra tua realidade. Pessoas que, na nossa realidade, que são diferentes. Tanta coisa, gente, tanta coisa que dá para pensar só nesse pedacinho de 2 folhas aqui que eu li, que é tão séria, que é muito sério, e que acontece não só no mundo da magia, que ultrapassa, vem pro nosso mundo, e a coisa aqui no nosso mundo é até pior, né? Muitas coisas. Ela diz, não foi isso que eu quis dizer, eu só pensei que vocês poderiam nos ajudar. Mas foi pior, nós ajudar os humanos, nós somos uma espécie à parte, e fiel de ser, tipo assim, e orgulhosa de ser à parte. Nós não deixaremos vocês partir, para depois saírem se vangloriando que conseguiu o que desejavam. Nós jamais faria isso, diz Harry. Nós sabemos que não foi para nos obedecer que vocês fizeram isso, mas ninguém escuta. Vamos levar eles também, diz os centauros. Os centauros continuam falando e de repente eis que um barulho os interrompe. Tipo assim, a coisa já estava ficando feia, porque depois disso os centauros eles ficaram tão irritados. Cada coisa que falava eles pegavam como ofensa, entendeu? Só que aí aqui, nossa, tem mil jeitos de você olhar essa parte aqui. Porque você pode ficar realmente irritado do lado dos centauros, que eles são usados, que eles usaram o centauro para se livrar dos pesadelos dele. Aí você pode olhar para o lado da Hermione, dos alunos que estão com mão e pé atado, e sendo que o mundo está explodindo lá do outro lado, e que se ela pediu ajuda, também não custa nada, porque não custa nada eles ajudar numa hora difícil dessa, entendeu? Uma mão lava a outra. Também o outro lado que você pode olhar, é que eles são tão na deles, e isso daí acontece no nosso mundo muito. Tipo assim, eles se achando uma raça à parte, uma espécie à parte, melhor que todo mundo também. Vivem lá no mundinho deles, tudo bem que eles são inteligentes, mas eles se acham melhor que todo mundo também. Então, assim, tem vários jeitos de olhar isso daí, e é muito delicado o campo que a
O caminho que a J.K. tomou aqui, ela ainda, eu achei assim, ela andou como se estivesse pisando em ovos. Ela falou coisas seríssimas aqui, só que usou centauro e crianças para dizer de coisas sérias, entendeu? Seríssimas. E aí, depois de tudo, eles falaram que ia levar as crianças e tudo. Bom, quem quiser depois, leia esse capítulo 33 aqui, leia e releia, se não é isso que eu estou dizendo. Esse aqui, ele é todo filosófico também, ele é todo assim para você refletir sobre as coisas que acontecem na humanidade, de povos, de pessoas, de raça, de não poder atravessar fronteiras, de esse pedaço de terra é meu, aquele pedaço é teu, cada um no seu quadrado, e você não pode atravessar se você não tiver um, uma autorização grave que está acontecendo agora, né? E aí você começa a raciocinar sobre isso e você vê que, meu Deus, vai levar isso vai levar aonde? Se todo mundo vai morrer e as coisas vai ficar aí do mesmo jeito. A terra vai continuar a terra, e quem será que foi que diz que um povo pertence a uma terra, não pode atravessar noutra terra, sendo que foi um só Criador que fez tudo, e aí tem essa divisão de tudo, um achando que é melhor que o outro, mais dono do que o outro, não sei o que do que o outro, entendeu? Isso aqui foi como que eu posso explicar, gente? Isso aqui é muito importante que ela falou, só que ela falou no mundo mágico, né? Ela falou com outras palavras, é por isso que eu acho que ela andou pisando em ovos ali, a hora que ela estava escrevendo coisas do centauro e a discussão com todos ali. Toda essa mulher louca, essa mulher é muito boa, essa mulher é foda, né? Caramba, que mulher foda. Vocês não ouviram isso, ok? Ai, vamos continuar. Os centauros atacou. Ah, tá. Aí eles ouvem um barulho. Nisso que eles falaram, vamos levar vocês junto com a mulher. Sem chororô. Quando eles estão pegando eles lá, de repente, eis que surge o grupo, o gigante. Graças a meu bom Deus. Como no filme. E a tropa do gigante, e o tropé do gigante e os centauros se afastam deles em outra direção. Tipo assim, aí ele se assusta, porque aí vem a lei, que eu tava falando, a lei da selva, né? Que o maior engole o menor, né? Eles engoliram a Dolores, e eles foram engolidos pelo gigante, entendeu? Tipo assim, gente, tem todo é fantástico esse capítulo. É fantástico. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro aqui quando saiu naquela idade lá, eu não teria esse raciocínio e também pela minha visão que mudou muito. Essa história de vir para fora, de conhecer outros mundos, assim, outros países, essas coisas, mudou minha visão, meu ponto de vista a respeito de muitas coisas e me fez prestar mais atenção também em detalhes. Então, assim, por isso que eu acho que eu fui até abençoada de só ler essas coisas e muitos outros livros só agora, porque antes eu não tinha capacidade nenhuma e seria dar pérola a porco, sabe? Não ia, talvez surtiria efeito, mas não com tanta força como surte agora, como eu dou importância agora, entendeu? É muito doido, cara, a velhice. Para quando eu tiver 70, como é que vai estar a minha cabeça, meu pai? Oh, Deus. Espero que melhor. Ai, meu Deus. Tá. Aí Harry cumprimenta Hermione pela inteligência. Então, sabe no filme, tem aquela parte assim que a Hermione fala pro Ron. Ai, Ron, você teve foi uma boa ideia, você foi muito inteligente.
Na realidade, essa fala não foi pro Ron. Essa fala foi que o Harry falou pra Hermione, pelo plano que ele falou assim que a ideia que ela teve de vir pra floresta, né, de conseguir se livrar numa tacada só, mas tipo depois do cagaço todo que passaram. Então assim, aí quando eles vão, ó, precisamos retornar ao castelo, diz Hermione. Quando, quando conseguiremos chegar, quando nós conseguiremos chegar, Sirius já estará morto. Como você pensa em chegar a Londres? Eles conversando no meio do caminho depois que se livraram e tudo. Aí nisso, e é isso que nós nos perguntamos, diz uma voz familiar. Era Ron, Gina, Neville, Luna. Eles estavam bem machucados. Eles contam os feitiços que usavam. Então, tipo assim, eles no caminho, eles pensando em como que chegariam lá, e quando eles menos contaram, encontraram com eles conversando, né, com o Ron e todo mundo lá. E aí, quando ela encontrou com o Ron, que eles encontraram com o Ron, ele não falou, ela não falou nada daquilo, porque a fala foi feita para ela, né, foi dada para ela, e não pro Ron. Aí eles perguntam que como é que eles se livraram, né, aí diz que foi uma atropela lá dentro também, porque aquela banda inquisitora lá tinha ficado cuidando deles, né, só que daí começaram a se degladiar e tudo, só que chegaram todos estrupiados, o Ron com o nariz sangrando, o Neville com o olho preto, a Gina nossa, todo mundo, a Luna, todo mundo machucado, porque brigaram feio mesmo para poder se soltar. Eles contam os feitiços que usavam. Eles contam um pouco sobre Dolores. Ron pergunta o que ele viu na chaminé. Aí ele conta, né, que o Sirius não tá mais lá não, e conta tudo que o Creature falou. É preciso irmos pelo ar, não? Diz Luna. Ai, doce. Eles não querem deixar Gina ir, mas ela diz: para mim tem a mesma importância para mim. E nesse momento, ela serra o maxilar igual ao Fred e Jorge. Ah, tipo assim, ela bate boca com eles porque ela quer ir, né? Porque a Gina, como é mais novinha, todo mundo tenta proteger ela, né? E ela diz que não, que na hora que aconteceu um monte de porcaria com ela não era novinha, né? Mesmo no outro livro lá que foi muito grave, que ela ficou lá, né? E que o Sirius para ela significa que tem o mesmo peso dos irmãos, de todo mundo, tudo que aconteceu. E por que ela não vai? Aí ela tem a mesma expressão dos meninos, que é, né? Expressão cerrada. Após Luna dar a ideia de ir nas costas. Tá. Aí a Luna dá. Como que pode no meio? Gente, sabe que eu gosto no Ron? Eu gosto do Ron porque assim, no meio da bosta, o mundo acabando, ele todo esfarrapado, ele ainda tem graça, entendeu? E aí a Luna quando diz que, vamos é voando, né? Aí ele diz, só se a gente for voando nas costas do Conar Ronflon, que é aquela bola lá que solta no quadribol, né? Aí ela repete, né? Li, Li Ronflon, ou Ronflac, Corne, ela não consegue nem falar o nome porque ela não entende do quadribol. O Ronflon, ainda ela falou o contrário, Cornu é incapaz de voar, retrica a Luna. Como bobinha, tadinha, de uma voz indignada. Mas os sombrales pega cada um e vamos, 7 sombrales. Eles vão de sombrales e é a Luna que faz o troço ferver, né? 34. Le département des mystères. O departamento dos mistérios. Eles vão com os sombrales. Isso é loucura, diz Ron. Se ao menos eu pudesse vê-lo. Eles descem em Londres. Gente, tem a descrição de como eles conseguiram montar nesses sombrales. E no filme depois eu fiquei... Aí depois que eu fui ficar pensando, né? Como no filme não fala que é os sombrales, então assim, aparece... Não, fala que é os sombrales. Que eles vão, mas só que lá aparece. Aí aqui eu fiquei pensando... Pum, eu tinha esquecido desse detalhe. Eles não vê.
Aí que foram me explicar o porquê que ele, né, como que ele fez para montar e tudo. E aí, ó que louco. Voar já é louco. Aí voar no que você não tá vendo. Se fosse a vassoura ainda, o Ron, né, normal. E, cara, eu não ia dar conta. Oh, meu Deus. Eles descem em Londres e Harry faz passo a passo tudo o que aprendeu com o Sr. Weasley. Incrível, ele se lembrou do número da cabine telefônica, 624-42. Os badges, Harry Potter, missão de socorro. Os badges são crachás, né? Chama crachá ou passe para você entrar que é automático, magnético, assim, ou mesmo aquelas coisas redondinhas que você passa na porta, assim, para entrar. Aqui chama badge. Então, assim, aí o badge dele estava escrito lá, badge, missão de socorro. Eu até achei, assim, que não ia dar certo, porque como eles iam entrar de noite, aquele negócio não ia travar e não ia deixar eles entrar, né, a cabine. Mas não, aquilo lá é só questão mesmo de cadastro, né. Então, assim, tá, eles conseguiram. Eles entram. E Harry sente falta guardiã também é uma pessoa que fica na portaria, um porteiro, chama guardiã. Isso não é nada bem. Eles pegam o elevador e vão para o departamento do mistério. Quando o elevador abre, ele vê a porta dos seus sonhos. Harry queria dividir o pessoal, mas ninguém aceitou. Ele falou, não, 2 fica aqui cuidando e o resto entra. Aí eles ficaram com medo. Aí disseram, entra e depois a gente chama como, né? Não tem jeito. Aí ele falou, tá, tudo bem, então vamos todo mundo. Ele abre a porta e entra e encontra a grande sala preta com chamas de cor azul. Eu adoro azul. A diferença é que nos seus sonhos ele caminhava direto para a porta, mas na realidade existe várias portas. Cada porta ele vê coisas diferentes. Cérebros flutuando de larvas de aquavírus, exclama Luna, com entusiasmo. Papai conta que Papai conta que o ministério cria eles. Ai, Luna. Harry pede para eles ir porque não é ali. Eles entram numa sala que tem um monte de coisa diferente, tudo, né? Isso não tem no filme também, né? Que eles já entram, já vai entrando e abrindo, pererê, pererê, né? E aqui não. Aqui eles passam por vários locais. Engraçado. É que eu ainda não li o restante, mas tudo bem. Tá, tô pensando aqui. Quando sai Hermione, pega sua baguete e desenha pega a sua varinha e desenha uma cruz na porta com um X, como um X, e fixa na parede da porta. Quando eles saem, a primeira sala, cada porta que eles abrem, quando fechar, eles vão cair na mesma sala redonda, né? A sala redonda faz um barulho e começa a girar como se embaralhasse. Ela fica embaralhando para a pessoa escolher as portas. Mas a cruz da Hermione continua lá. A Harry diz que foi uma boa ideia. Foi mesmo, viu? Eu não teria. Eu queria ter essa inteligência da Hermione. Harry abriu a porta à sua frente. Ele pega qualquer uma e vai entrando, sabe? Porque ele quer encontrar os Sirius, né? Era uma peça retangular, com pouca claridade, maior que a outra. No centro tem um enorme buraco de 6 metros, mais ou menos, de fundura, com pedras como se fosse um anfiteatro, ou a sala do tribunal que ele foi julgado, mas no lugar de uma poltrona tinha um arco de pedra assentado em cima. É aquela cena lá que eles entram que tem aquele portal, que parece um portal, né? Acima de uma grande pedra também. Todos dois parecendo ruínas. Um véu que tremula como um ar, parece fechar o arco. Quem tá aí? É você, Sirius? Pergunta Harry.
saltando em cima do pedaço de pedra. Ninguém responde, mas o véu continua a se mexer. Cuidado, Harry, diz Hermione. Sirius? Chama de novo o Harry. Ele tem a impressão que alguém está atrás do véu, do outro lado. Então, assim, aquele portal tinha um véu, que ele ouvia que tinha alguma coisa lá, mas ele não sabia quem era, ele ficava chamando o Sirius. A Hermione estava morrendo de medo. E o mais engraçado, quer ver? Do outro lado. Ele chega mais perto, mas não vê nada. Apenas o véu, que parece rasgado. Hermione quer ir embora, mas Harry escuta alguma coisa. Um fraco murmúrio aumenta de trás do véu. Ele fica intrigado e pergunta se foi alguém deles que murmurou, se foi alguém, porque ele ouviu os murmúrios, ele pergunta se foi alguém que fez o barulho. Aí todo mundo diz que não. Luna diz que ouviu também. Tem gente lá dentro. Não tem ninguém. É uma simples arca velha. Ela é uma pequena. Ela é pequena demais para caber alguém. Vamos embora. O arco aparentemente hipnotiza Harry. Aparentemente, e todos eles ficam hipnotizados. Aquele negócio lá hipnotizou que só não conseguiu fazer isso com a Hermione. A Hermione, não sei o que deu, que não pegou feitiço nela. Apenas a Hermione não. Ela consegue tirar todos de lá. Sai e faz um X na porta. Mais uma vez as paredes se embaralham e param. Harry escolhe outra porta ao acaso, mas a porta está fechada. Hermione tenta abrir com o Alohomora. Nada acontece. O canivete do Harry que o Sirius deu quebra. Não consegue abrir a porta também. Mas até o canivete quebrou. Eles a deixam para lá. Eles deixam a porta, eles esquecem. Ele abre outra porta, então ele diz, é esta. Quando ele entrou na outra, ele reconhece as luzes magníficas que dançam nas paredes como brilho de diamantes de todas as partes, grandes e pequenas, de relógios de avós, relógio das avós, e despertadores de viagem. Algumas penduradas na parede, outras como se estivessem em estantes da biblioteca, e outras alinhadas em cima da mesa. Por aqui, diz Harry, ele sabe o caminho. Mais lá na frente, ele abre outra porta e viu prateleiras que guardam pequenos globos de vidro, empoeirados. Eles têm luz azul, como na primeira sala. Você disse que era a prateleira 97? Murmura Hermione. Sim, responde Harry, em um suspiro. Eles examinam e vê. Eles estão na 53. No número de prata clareado pela luz azul. Eles vêem o número 53 com a luzinha, cada bolinha flutuando, igual mesmo lá no filme. Aquilo lá ficou realmente igual, viu? Fizeram uma coisa foda. Eles continuam a caminhar. No 97, diz Hermione, muito preocupada. Ele está lá em cima. Aí eles vê, ela viu o 97 e parou em frente e viu. Harry, Hermione o chama várias vezes. O Harry fica olhando todas aquelas bolas, ele fica impressionado porque é igual, ele conhece, ele tá procurando o que ele tá, né, precisando e tudo. Aí a Hermione fica lá, Harry, oh Harry, o quê? Responde ele. Eu acho que não é o Sirius que está aqui. Harry, chama o Ron. Você viu isso? O quê? Diz Harry. Ele já estava irritado, aí depois ele já até, né, fica lá todo. O Ron mostra com os olhos o globo que tem o seu escrito, que tem o seu nome escrito. O globo está empoeirado como se estivesse lá há muito tempo, com uma luz fraca dentro. Meu nome, diz Harry. Estranho, né, gente? Eu ia ficar morrendo, cagando de medo, eu não ia pegar, não. Harry se aproxima e vê uma escritura longa e fina, indicando a data, que remonta a 16 anos aparentemente, e embaixo, SPT, a APWBD, Senhor das Tenebres, e um ponto de interrogação, Harry Potter.
Ele olha a etiqueta. Mas o que é isso? Pergunta Ron perturbado. Harry observa que os outros esferas não têm nenhuma inscrição. Hermione diz que não é para tocar. Por que não? Parece que é para mim. Não faz isso, diz Neville. Não, mas tem o meu nome aqui. Consciente de sua imprudência, ele pega a esfera. Mas nada acontece. Todos se aproximam para ver de perto. Nesse momento, uma voz diz: Muito bem, Potter. Agora, vire-se lentamente, gentilmente e me dê isso. Ah! 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 E acabou-se. Por aqui, garotos e garotas. Paramos no número 34, vamos entrar no número 35 essa semana, se Deus quiser. Imagina eu com o final do livro, porque falta só mais 4 capítulos. Se imaginem na minha pele. Como vai ser essa semana, além desses 4 capítulos, nesses metrô afora? No final do livro, que eu sei que foi totalmente... Eu fui danificada com isso aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir dormir hoje. Eu não sei como vai ser. Eu sei que a semana que vem, se Deus quiser, eu termino. E venho contar pra vocês. O meu surto. Tá bom? Paramos por aqui por hoje. Beijo enorme. Fica com Deus. Tchau.